Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Como eu prometi no vídeo anterior de português, hoje a gente vai fazer alguns exercícios para conseguir fixar melhor as explicações passadas nos últimos vídeos sobre orações. Se você é novo aqui no canal, se inscreve porque tem aulas novas de português e inglês toda semana. Aproveita e deixa o seu like para o YouTube poder mostrar esse vídeo para cada vez mais gente. Então, vamos exercitar? Bom, antes de qualquer coisa, é importante dizer que o ideal é você assistir a todos os vídeos com as explicações, porque senão você vai se sentir meio perdido. Então, assiste a playlist toda se você ainda não assistiu e depois volta aqui para fazer os exercícios. Beleza? Dá uma olhada nesse primeiro exercício, que só tem orações coordenadas. Como você resolveria? Dá pause aí, faz o exercício e rola o vídeo de novo. Vamos ver a resposta? O primeiro período pode trazer certa dificuldade, porque o verbo da segunda oração está oculto para evitar repetição. Ele não queria namorar, nem queria ficar sozinho. Como eu falei lá na explicação, o nem faz a função de e não, ou seja, as duas orações têm a intenção de negar algo. Como elas têm a mesma intenção, a primeira, que não tem conectivos, é a sindética, e a segunda, com a conjunção nem, é sindética aditiva. O segundo período é fácil. Como nenhuma das duas orações tem conjunções, as duas são assindéticas. O terceiro período tem a segunda oração apresentada pela conjunção ou, o que dá a entender que ela é alternativa. Como o ou não se repete na primeira, ela é assindética. O quarto período tem uma ação. Ela estudou e um resultado, a prova ficou fácil. Então, a primeira oração é assindética e a segunda é sindética conclusiva. O quinto período apresenta uma suposição. Você devia estar com fome. E uma explicação para essa suposição. Você repetiu 3 vezes. E a conjunção porque dá a dica de que ela é explicativa. A primeira, como quase sempre, é assindética. E, por fim, a gente tem duas ideias que se contradizem. Se nós chegamos a tempo, nós deveríamos ter conseguido entrar. Como isso não aconteceu, mas sim o contrário, a segunda oração é adversativa. E aí, você acertou? Vamos para o segundo exercício só com orações subordinadas? Não esquece de pausar o vídeo para resolver. Vamos ver a correção? Aqui vale a gente lembrar as dicas dadas. As substantivas, em geral, vão ser introduzidas pelas conjunções que ou se e podem ser substituídas pelo pronome demonstrativo isso. As adjetivas vão ser introduzidas pelo pronome relativo que e, quando retiradas, a principal continua fazendo sentido. Se nenhuma dessas duas dicas funcionar, a subordinada provavelmente é adverbial. No primeiro período, a gente tem o que introduzindo a oração que chegou. Se eu trocar ela por isso, a frase não faz sentido. A pessoa isso parecia incomodada. Se eu tirar ela da frase, ela continua fazendo sentido. A pessoa parecia incomodada. Então, ela é adjetiva. E como ela não tem vírgula, ela é adjetiva restritiva. O segundo período é fácil, porque tem a conjunção porque, o que indica que ela é a causa da principal. Já o terceiro período tem oração introduzida pelo que. Ela faz sentido como isso. Foi necessário isso. E aqui tem uma outra dica. A gente consegue perceber que ela fica mais agradável de se ouvir se o isso for para o começo da frase. Isso foi necessário. Sempre que for assim, o isso é o sujeito da frase, por causa da ordem direta, o que indica que essa oração é subjetiva. Os 2 pontos do quarto período indicam que a oração é apositiva. O quinto período tem oração introduzida pelo que e pode ser tirada sem prejuízo da oração principal. O livro perdeu a capa, então ela é adjetiva. E como ela está entre vírgulas, ela é adjetiva explicativa. O sexto período tem a oração principal ela morreu. Se eu trocar o resto por isso, ela não faz sentido. Ela morreu isso. Então ela é adverbial. Como vocês fossem salvos é o motivo da morte, então ela é final. O sétimo período tem outra dica. Tem uma preposição antes do que, já que o no é uma junção da preposição em com o artigo o.
então ela seria trocada por nisso. Em mais isso. Ficando, eu não parava de pensar nisso. Se funcionou e tem preposição, ela é objeto indireto. No oitavo período, rola uma ideia de contra-vontade, né? Sempre que isso acontecer, como eu expliquei no vídeo anterior, ela é adverbial concessiva. O C no início do nono período já indica que a oração é condicional. E, por fim, uma pegadinha. O último período passa a mesma ideia do quarto, mas sem os dois pontos. Usando a dica, a gente tem ele só queria isso, ou seja, é objeto direto. Até aqui, tudo bem? Vamos então dar uma misturada nas coisas nesse último exercício. Resolve com calma, porque essas são bem mais difíceis. Pausa e volta o vídeo quando acabar. E aí, conseguiu? Deu tilt na mente? Bora ver o resultado. O primeiro período tem 3 orações. Eu saí mais cedo, eu peguei minha filha, ela estava esperando. As duas primeiras são coordenadas entre si. A segunda sendo aditiva, já que soma a ideia da primeira. Mas a terceira é adjetiva explicativa da segunda, porque acrescenta informação sobre o termo filha. Logo, a segunda é a principal da terceira. O segundo período também tem 3 orações. Ela só queria, ele chegasse, ele lhe desse um beijo. Se a gente tirasse a última, seria fácil achar a função da segunda, já que ela só queria isso indica um objeto direto. A questão aqui é que a segunda e a terceira são coordenadas entre si, o que faz com que a terceira tenha a mesma função da segunda, ou seja, ela também é objeto direto da primeira. Tá calor, né? O terceiro período, então, é de deixar louco, mas vamos lá, com calma, que tudo vai dar certo. Ele tem 4 orações. Porque chovia, você não sabia, se saía, se ficava em casa. A primeira é fácil, já que o porquê entrega. Ela é a causa de tudo. A segunda é a principal, a que carrega a ideia do período. E como as duas últimas começam com a mesma conjunção, elas fazem a mesma função, a de condicional. Mas a quarta ainda é alternativa em relação à terceira, o que se justifica pela conjunção ou. E você aí achando que decorar os nomes é que era o difícil. Calma, respira e relaxa. Eu falei lá no começo da série que saber fazer essa análise e essa classificação não é assim tão importante para o seu conhecimento da língua. O importante aqui é conseguir entender a relação entre as orações e a ideia que o período quer passar. Então fica tranquilo, porque isso realmente é bem difícil. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita e deixa o seu like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E vem ser um aluno bom de língua para me ajudar a manter esse canal ativo e ainda receber material extra, como exercícios corrigidos iguais a esses que a gente acabou de fazer. Meu nome é Sandra Taliba e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!